Tá bom. Então você acredita na Bíblia. Então você tem que acreditar em tudo que tá lá na Bíblia. Que Noé viveu 950 anos, que escravidão, beleza, que tá na Bíblia, tá tudo bem, entendeu? Vocês leram? Vocês sabem o que tá lá dentro? Vocês sabem que tem morte que é tolerada. Tem estupro na Bíblia. Tem coisas, tem incesto na Bíblia, que é aceito. Essas são algumas das falas do Fábio Porchat no podcast Flow, onde ele falou sobre fé, sobre Deus, sobre a Igreja Católica e diversos outros assuntos. E hoje eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, o quanto ele está extremamente equivocado sobre a fé católica. E eu acredito que não por má fé, mas por desconhecimento do catecismo e do que a igreja apresenta sobre a fé e a Bíblia. E segundo, e aqui entra a psicanálise, o quanto esse tipo de ataque que ele fez no Flow diz muito mais sobre a personalidade dele e as questões psicoemocionais dele do que sobre Deus. Meu nome é David Oliveira, sou psicólogo, psicanalista, e se você também já se sentiu atacado por esse tipo de discurso, discursos de ateus, esse vídeo é para você. Esse episódio do Flow é um episódio enorme, ele tem horas de duração, e o Fábio ele fala um monte de coisas, o Fábio Porchat. Mas o que me chamou realmente a atenção como psicanalista não foi o que ele disse, e sim a forma como ele disse. Porque o discurso dele tem uma estrutura muito específica. Ele ataca a fé católica usando os mesmos mecanismos que ele ataca todos nós, pessoas que acreditamos em Deus e temos fé de alguma forma. Eu separei os 4 principais argumentos que ele utilizou durante a entrevista, e eu quero desconstruir esses argumentos, tanto do ponto de vista psicanalítico quanto do ponto de vista teológico. Venham comigo. Vamos começar pelo argumento mais famoso que tanto ele quanto outros ateus utilizam com bastante frequência: a idade de Noé. O fato de Noé ser citado como tendo mais de 950 anos de idade. Então você tem que acreditar em tudo que tá lá na Bíblia. Te olhar e falar, não, Noé viveu 950 anos, sabia disso? Naquela época que se vivia 25 e morria de tifo, de gripe, Noé viveu 950. Abraão viveu 300. Ok, vamos pausar aqui, porque ele já começou errado. Vocês perceberam o que ele acabou de fazer? Ele criou uma falsa dicotomia. Ele disse o seguinte: ou você acredita que Noé viveu 950 anos de uma forma literal, ou você está escolhendo no que acreditar na Bíblia. Mas esse argumento do Fábio Porchat, na verdade, é uma armadilha lógica, porque existe uma terceira opção, a opção que a Igreja Católica sempre defendeu, que nós temos que ler a Bíblia de acordo com o gênero literário de cada texto, de cada livro contido nas Sagradas Escrituras. E aí vem a ironia. Ele está criticando os católicos por escolher no que ir acreditar, mas ele que está escolhendo a forma de ler cada texto bíblico, desrespeitando as recomendações da própria Bíblia. Primeira coisa, a Igreja Católica nunca, em nenhum momento da história, defendeu a leitura literal da Bíblia. O Catecismo da Igreja, parágrafos 109 e 110, é cristalino sobre esse assunto. Olha o que ele vem nos dizer. Deus fala ao homem à maneira dos homens. Para bem interpretar a Escritura, é preciso estar atento ao que os autores humanos quiseram realmente afirmar e ao que Deus quis manifestar por meio das palavras deles, levando sempre em conta os gêneros literários. Olha para você, levando em conta os gêneros literários. E o que são os gêneros literários? O que é isso que eu tenho que levar em conta? Significa que poesia é poesia, eu tenho que ler poesia como poesia, parábola como parábola, texto apocalíptico como texto apocalíptico, genealogia simbólica como genealogia simbólica. Eu não posso misturar os gêneros literários. A própria Bíblia de Jerusalém, que é essa Bíblia aqui, que é uma das traduções mais utilizadas por acadêmicos, ela coloca na nota de rodapé o gênero que deve ser lido, a forma como aquele texto tem que ser lido. Na nota de rodapé de Gênesis, por exemplo, explica isso de forma explícita, bem detalhada. As genealogias de Gênesis não são registros históricos no sentido moderno. São construções teológicas que expressam longevidade como sinal de bênção divina e fidelidade. Ou seja, quando Gênesis diz que Noé viveu 950 anos, não está no prontuário médico essa informação, está no gênero literário sapiencial, onde números expressam plenitude, bênção e completude de vida. E mais, desde Santo Agostinho, no século V, 1600 anos atrás, a igreja ensina que a escritura tem 4 sentidos distintos. O Catecismo 118 resume isso num dístico medieval. A letra ensina o que aconteceu, a alegoria, o que deves crer, a moral, o que deves fazer, e a anagogia,
para onde caminhar. E olha o que Santo Agostinho, no ano 400, já dizia. É uma vergonha para um cristão ouvir alguém falar de ciência com conhecimento e responder com interpretações bíblicas absurdas, que fazem os infiéis rirem de nossa ignorância. Repara, no ano 400, a igreja já ensinava que literalismo é burrice. O que o Fábio Porchat fez foi pegar uma caricatura de algo que a própria igreja já rejeita há 1600 anos atrás e disse: olha como a fé católica é ridícula. E isso é desonestidade intelectual, porque isso não é o que a fé católica defende. E agora vem a parte interessante, e aqui eu vou te mostrar a contradição interna do próprio discurso do Fábio Porchat. A ciência, que eu não estou negando a sua importância, o seu valor, só para deixar isso claro para vocês, tem lacunas enormes. E não sou eu que estou dizendo isso. São os próprios cientistas que constroem a ciência diariamente. Eu vou te dar 3 exemplos que destroem o argumento dele. Stephen Jay Gould, paleontólogo evolucionista de Harvard, um renomado paleontólogo, ateu declarado, um ateu fervoroso, chamou isso de o problema mais persistente da evolução. Em 10 milhões de anos, o que geologicamente é nada, surgiram praticamente todos os filos animais existentes até hoje. Do nada, sem formas intermediárias, simplesmente surgiram todos. A extrema rapidez da diversificação cambriana continua sendo um enigma que ainda não tem solução satisfatória dentro do paradigma de Darwin. Isso contradiz diretamente a teoria da evolução gradual. Mas o Fábio Porchat aceita a evolução como verdade absoluta, mesmo com esses problemas gigantescos para serem explicados. Isso contradiz diretamente a teoria da evolução gradual, uma das bases do evolucionismo que Fábio Porchat aceita como uma verdade absoluta, mas que tem essa falha estrutural, esse problema gigantesco que nenhum cientista consegue explicar. Engraçado, né? Acredita em algo que não pode ser explicado. E o problema somos nós, que acreditamos em algo que também é inexplicável, pelo menos para a consciência humana. Segundo, a origem da vida. A evolução, a teoria da evolução, ela não explica como a vida surgiu. Ela explica a diversificação depois que a vida já existia. A ambiogênese busca explicar como surgiu a primeira célula. E surpresa, é um puro mistério. Do nada, não tem experimento reproduzível que consiga provar isso. Não tem consenso sobre esse assunto. A origem da vida permanece um dos grandes problemas não resolvidos da biologia. Apesar de décadas de pesquisa, não temos uma explicação científica satisfatória. Mas o Fábio Porchat acredita cegamente, que em algum momento a ciência vai ser capaz de explicar a origem da vida, a origem do porquê estamos aqui, qual é a razão da nossa existência. Isso me parece muito com fé. Terceiro, consciência. Como que átomos e moléculas geraram autoconsciência? Livre-arbítrio, senso moral, experiência subjetiva profunda. Como que esses átomos e moléculas geraram isso? O materialismo não explica isso pra gente. Thomas Nagel, filósofo e ateu, ele escreveu um livro inteiro sobre esse assunto. E nesse livro, chamado Mar em Cosmos, ficou evidente o embaralho que é tentar explicar a concepção de autoconsciência, de livre-arbítrio para nós humanos. A concepção materialista neodarwinista da natureza, ela é quase certamente falsa. Um filósofo ateu dizendo que materialismo científico é quase que certamente falso. Quando o Fábio Porchat ele fala da Bíblia, ele diz que a Bíblia tem inconsistência, por isso não é confiável. Tem coisas inexplicáveis, então a gente não pode crer. Precisa de fé, então é irracional. Isso é o que ele diz sobre a Bíblia. Agora veja o posicionamento dele sobre a ciência. A ciência tem lacunas? Tem. Tudo bem, é normal. A ciência vai avançar. Tem algumas coisas que a ciência não explica? É só questão de tempo. Precisamos confiar? É conhecimento construído, então temos que confiar. Reparou? Existe para Fábio Porchat 2 pesos e 2 medidas. Quando é a Bíblia, qualquer inconsistência aparente é motivo para jogar esse livro fora e desconsiderar uma Bíblia sagrada, desconsiderar um livro sagrado. Quando é a ciência, as lacunas gigantescas, as incoerências são todas normais, é só questão de tempo que tudo será explicado. Isso não é raciocínio lógico, pessoal. Isso é viés de confirmação. E psicanaliticamente, o que isso fala sobre Fábio Porchat, ou pelo menos sobre o discurso dele em relação à fé católica? Freud, em O Futuro da Ilusão, um texto de 1927, ele fala exatamente sobre isso. Ele diz que o ateísmo militante não é a ausência de fé,
é fé invertida. O ateísmo dogmático, ele substitui a crença em Deus pela crença absoluta na razão humana, o que é, paradoxalmente, um ato de fé. Isso foi o próprio pai da psicanálise que disse, Freud, em 1927, no texto O Futuro de uma Ilusão. O Fábio Porchat, ele não rejeita a fé. Ele trocou de altar. Antes era Deus e agora é a ciência. Antes era a Bíblia e agora é o que é natural e científico. Natura em ciência. Aquilo que é natural e aquilo que é científico. Antes era o padre e agora é o cientista. Mas o que está por trás de tudo isso é a mesma estrutura psíquica. Ele só deslocou. E tem um outro fenômeno, um outro mecanismo psicológico aqui, que é a intelectualização. Freud descreveu isso em um texto chamado Inibições, Sintomas e Ansiedade. É um texto de 1926. Por que Fábio ele precisa que Noé seja literal? Será que é para ridicularizar Noé? Por que ele ignora que a igreja nunca defendeu o literalismo? Porque, pessoal, isso seria reconhecer, seria admitir que a fé católica é racionalmente defensável. E aí ele perderia o argumento emocional que sustenta todo o seu ateísmo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha esse vídeo, tem muita gente que precisa ouvir o conteúdo desse vídeo. E se você quer aprofundar mais sobre a interface que existe entre a psicanálise e a espiritualidade, eu e o padre Fábio Marinho temos um curso completo sobre isso. O link está na descrição desse vídeo e se você estiver no Instagram, basta colocar eu quero que eu vou te mandar o link no privado. E se você discorda de mim, ótimo, não tem problema nenhum. Discordância honesta é saudável. Só não vale me atacar como se eu fosse um espantalho, tudo bem? Vamos debater nos comentários, vamos trocar ideias. Um forte abraço e fiquem com Deus.